Bom dia a todos. Trazemos aqui o abraço fraterno do Grupo de Estudos Espíritas Joana d'Arc, que todas as vezes que a gente faz uma visita, e segundo o nosso irmão ali, foi em 2009 que eu estive aqui, que o pessoal grava mesmo a presença da gente. Mais uma vez retornando a esta casa, agradecendo a Deus por encontrar a casa tão bonita, com a energia de trabalho, de vida, de entusiasmo. Que Jesus, o nosso governador, mestre divino, possa ser o coordenador da reunião. Um amigo lá da Casa Espírita, também colaborador da divulgação espírita, disse assim: eu vi na internet, você vai falar lá em Colatina? Eu disse: vou. Você é doida, lá só passa grandes vultos. Eu disse: é mesmo? Então vai passar um fantasminha lá. Vai passar um fantasminha. Mas é assim, na doutrina espírita não tem grandes vultos. Tem trabalhador, aprendiz do amor, aprendiz das lições de Jesus. Diga-se de passagem, há muito estamos revisando, há muito estamos recordando as mensagens de Jesus, seja como em outra denominação religiosa, porque de vidas após vidas, vivenciamos, aprendemos. Portanto, tempo é hora de pararmos de ficar fazendo revisão e começarmos com outra atitude. Portanto, nós vamos revisar de novo hoje, porque ainda estamos treinando para começar o verdadeiro trabalho de colocar em prática as lições de Jesus. Nós veremos hoje um trabalho bem simples, que Jesus esteve conosco 33 anos, trabalhou de maneira mais ostensiva 3 anos, e nas suas caminhadas não tinha um meio de locomoção que nós temos hoje. Por exemplo, saí de casa 6h30, cheguei cedo aqui, era a pé, animal, barco. Então, se a gente contar 3 anos, um tempo bom, Jesus estava caminhando, descansando ou fazendo as coisas naturais, porque estava encarnado, estava em um corpo, precisava do descanso. Mas esse tempo curto, que ele trouxe a sua pedagogia, trouxe um impacto que até hoje ressoa, e nós estamos procurando entender. Tão simples, mas para nós, espíritos imperfeitos, tão necessária de ser consolidada. Então, o objetivo do estudo de hoje é mostrar que a educação espírita é a educação cristã que renasce em espírito e verdade. Ou seja, a doutrina espírita trazida por um grupo de espíritos de grande elevação espiritual, não só para os espíritas, mas uma mensagem universal. O ensino de Jesus está no universo. Lógico que para cada cultura ele é trazido por meio de pessoas diferentes. Mas falar do amor incondicional, que é a proposta de Jesus, nós encontramos em todo o orbe. Então, o objetivo do estudo é esse. O que é pedagogia, já que nós vamos falar de pedagogia de Jesus? Para haver educação, é preciso ter algo que norteia. Não é assim, pessoal? Que conduz. Tem pedagogo aqui? Opa! Que ciência maravilhosa, pedagogia. Que ciência séria, para que a educação seja consolidada, para que a educação realmente
cumpra com seu objetivo, é preciso que haja embasamento, que haja estudo, pesquisa, reflexão sobre o processo. Porque educação é processo. Não é nada estanque, fragmentado e descontínuo. É um rio que não para. É um rio que passa sempre. Então, a pedagogia tem esse objetivo. Nós não, devido a tempo, porque teria que ser um tempo bem maior, não trouxemos estudo de todos os pedagogos, o pai da pedagogia, porque não é esse o objetivo do estudo. Trouxemos que a pedagogia de Jesus e a sua didática renascem em Pestalozzi e as transmite a Kardec. Se nós pegarmos Pestalozzi, nós vamos ver que ele dizia assim: você quer falar com a criança, por exemplo, sobre o tema Deus? Não fique fazendo discurso. Não fique em oratória com a criança. Leve a criança para sentir Deus. Leve a criança para vivenciar a presença de Deus. Leve a criança para ver a natureza. Leve a criança para saborear um fruto. Leve a criança para sentir o cheiro, o perfume de uma flor. Pestalozzi, Kardec junto. E a pedagogia de Jesus é a pedagogia do contato, do sentir, do transmitir. A pedagogia espírita é a pedagogia do dinamismo, do contato, do vivenciar. É uma tocha que passa de mão em mão. Kardec fez o trabalho. O trabalho está em nossas mãos. Em cada mão, em cada um de nós aqui presente, no planeta, nós temos essa tocha para ser repassada. Todos nós temos como missão educar. Primeiro passo, nós temos a missão de nos exatamente. Às vezes, nós temos a intenção de educar o outro. À medida que nós nos eduquemos, à medida que nós edifiquemos em nós a casa sobre a rocha, automaticamente nós estamos transmitindo a lição de Jesus e educando outro irmão. O que seria educar? Uma visão espírita, uma visão do nosso conhecimento. Uma consciência formada procura levar a seu nível uma consciência em... Você é professor, você é um educador, você tem lá o pequenininho. Você é uma consciência formada porque você estudou. Você tem a base pedagógica. Você vai trazer para próximo de você, para seu nível, aquele pequeno. Logicamente que respeitando as limitações ou o potencial daquele espírito ali reencarnado. Então, isso é educação. Aí nós vamos lá na Gênese, porque tem essa fala. Eu gostaria que alguém da plateia, por gentileza, lesse, porque aí não fica somente a minha fala. Quem gosta de ler? O Espiritismo não cria a inovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa inovação uma necessidade. Muito obrigada, meu amigo. Pois é, por que eu trouxe essa fala neste momento? Porque para desmistificar essa questão que a doutrina espírita vai fazer a modificação na sociedade. É a nossa postura de espírito se educando é que fará a mudança social. Ela acontecerá quando cada um de nós tiver uma postura de aprendiz e exemplificar na vida, no meio social, onde quer que nós estejamos, aquilo que nós internalizamos. Então, essa madureza, é esse amadurecimento nosso
É o amadurecimento espiritual da humanidade que trará renovação. Porque vemos ainda tantas questões que chocam a nossa sociedade. Porque vemos tantas questões que provocam desequilíbrio e nos traz grandes reflexões e até medo às vezes. Porque ainda não adquirimos maturidade espiritual. As concepções pedagógicas do ensino do Cristo, na sua concepção de mundo, abrangendo o homem e a vida. Quando Jesus aqui esteve, olha bem, houve um preparo na vida espiritual de anos, 1000 anos, para vir. Não foi uma coisa assim, aleatória. Houve uma programação. Então, estava tudo planejado, porque educação tem que ser planejada. A vida tem que ser planejada. Então, quando aqui esteve, quando ele olhava para Pedro, ele via Pedro, a história de vida de Pedro. Quando ele olhava para André, jovem, corajoso, ele não via somente aquele ser André, naquela existência. Ele via André como um ser sociocultural. Ele via André como um ser em crescimento. Ele via André como um ser em construção. Quando Jesus nos vê agora, nesse momento, ele nos vê como espírito caminhando, responsável pelo crescimento, mas um espírito reencarnado. Então, se eu estou aqui no Brasil, eu tenho uma história cultural, uma história social, de acordo com a realidade do Brasil. Se eu estou vivenciando a reencarnação no Oriente Médio, naquela cultura, naquele ambiente social, eu tenho uma postura. De tempo em tempo, nós mudamos de casa, de morada, para aprender a vivenciar todos os ensinamentos. Então, quando Jesus trabalha a sua pedagogia aqui naquele pouco tempo, ele nos vê e vê aquele grupo ali presente, como espírito encarnado, que precisa de uma educação cultural, que tem a educação emocional, psicológica, cultural, integral. E assim também é a doutrina espírita. A educação espírita objetiva, isso Joana de Anjos fala, uma forma de educação integral e contínua. Não pode ser fragmentado. Quando eu pego, de novo a criança, quando a gente está lidando com a criança, eu tenho que ver ali um espírito que retorna à vida com uma bagagem, com uma construção, com um caminhar. E a partir dessa construção, desse caminhar que ele vai absorver, se encontrar um ambiente favorável para ser educado. Olha a responsabilidade. Que se nós não proporcionamos um ambiente salutar, a nossa educação fica fragmentada. A educação da criança fica fragmentada. Aí nossa sociedade fica uma sociedade, como diz minha neta, tosca. Ela falou assim comigo, estávamos, Linhares estava 40 graus, e muito quente, eu fui encher a banheira. E aí cai quase em cima. Ela falou assim, para que isso, vovó? Eu disse, tomar banho porque está muito quente. Ela disse, que vovó doida. Eu disse, por que, filha, você está falando assim? Você não está vendo que o planeta está tosco? Eu disse, não, filha, tosco como? Desliga isso, eu não vou tomar banho nesse monte de água. E foi uma luta para a gente convencer que aquela água seria reaproveitada, que não haveria problema naquele momento. Aquele espírito ali já tem consciência ambiental, mas que precisa de nós, precisa de uma construção social para que ela possa depois pôr em prática. É essa pedagogia que Jesus trouxe, é essa pedagogia que a doutrina espírita traz. A pedagogia do Cristo é a pedagogia da esperança, do trabalho e da fé. Para isso, ele começa a trazer para nós uma visão de autoestima. Como é que ele faz isso? Primeira coisa, valorização do ser humano. Hoje nós percebemos índices de suicídios crescentes,
muitas situações de desencontros porque nós estamos com uma baixa autoestima. Tanto é que se nós abrirmos o Facebook, há uma exibição enorme do nosso eu. A gente tira assim, tira assado, porque a gente precisa mostrar o nosso lado externo, aquilo que a gente é. E no fundo estamos carentes da presença de Jesus na nossa vida. Estamos carentes de vivenciar Jesus na nossa vida. Estamos carentes de sentir Jesus na nossa vida. Até porque os textos nós já conhecemos. Então, a primeira fala que Jesus fala no seu trabalho para conosco. Vós sois o sal. Vós sois. Olha que maravilha. Vocês é sal. Aquele que dá sabor. Um tanto certo, nem muito, nem pouco. Você ser luz onde quer que você esteja. Dentro da sua família, no local de trabalho, como no trânsito, em qualquer lugar, em contato com a natureza, em contato com você sozinho, com você mesmo. Então, o primeiro traço da pedagogia de Jesus é a valorização do ser humano. Nós precisamos nos valorizar como filhos da luz. Precisamos nos valorizar como filhos de Deus. Deus, fonte de amor. Deus, fonte de luz. Causa primária de todas as coisas. Luz imanente em nós. E outra questão que ele traz na sua pedagogia é não ficar isolado do outro. Porque entende Jesus que são os laços de amor que perpetuam. São os laços de afeto que se mantêm. Desencarnamos. Se não alicerçamos laços de afeto, estamos o quê? Sozinhos. Todo laços de afeto, toda construção de amor é eterna. Porque o amor é eterno e o Espírito é eterno. Então, Jesus se aproximava, procurava estabelecer laços com todos. Jesus não fazia distinção do publicano, não fazia distinção do doutor da lei. Ele entrava em contato com as pessoas. Procurava aprender com as pessoas. Outra questão, para ratificar isso que a gente está falando, ele tinha tanta certeza dessa questão dos laços que ele dizia: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Olha a segurança do mestre. Eu as conheço e elas me... Quando há laços de afeto, quando há laços de amor, a gente conhece o outro, confia no outro e segue o outro. Não cegamente, mas conscientemente. Temporização é outra questão colocada na pedagogia de Jesus. Para Jesus não há pressa, imediatismo, tudo a seu tempo. Porque entende, compreende que tudo tem seu tempo, que a evolução corre progressivamente e o aprendizado ele é cumulativo. O nosso imediatismo, muitas vezes, atrapalha o nosso processo educativo. Porque muitas vezes nós queremos fazer com que o outro dê aquilo que ele não tem. Às vezes a gente quer que o outro pratique aquilo que nós ainda não praticamos. Às vezes nós queremos colher sem semear. Às vezes nós queremos que o fruto... que a árvore dê fruto sem ter trabalhado a terra. Jesus, consciente disso, ele mantinha um padrão de trabalho constante, sem cobrança, sem culpa e sem remorso. Aí, no Livro dos Espíritos, nós estamos fazendo um paralelo entre a pedagogia de Jesus e a pedagogia espírita. Nós temos na questão 271. O espírito só pode avançar gradualmente. Não pode o homem transpor de um salto a distância que separa a barbárie da... Jesus falou, a doutrina espírita está aqui. Aí
a gente fala já como slogan. A natureza não dá salto. Sim. A evolução é passo a passo. Aquilo que a gente acha fora do contexto faz parte da evolução, faz parte do progresso, faz parte do crescimento. Então, o tempo, ele é importante ser entendido, o tempo de cada um. E Deus não vê, não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. O tempo da nossa ignorância. Muitas coisas que nós fazemos é porque nós ainda vibramos na faixa da ignorância, que é o germe do egoísmo. Ele leva em consideração o tempo do nosso entendimento, do nosso despertar. Por isso que nós encontramos em Marcos essa frase que é tão linda. Olha só como a natureza é bonita. Primeiro a sementinha no local, depois vem a erva, depois espiga e por último, puxa vida, não adianta ir lá no campo querer tirar o milho quando a plantinha está pequenininha, você tem que aguardar. Assim é o processo de progresso espiritual, assim é o processo de crescimento. Outra questão que Jesus traz de maneira muito fantástica, gente, é a adequação linguística. Parece bobagem, mas não é. Jesus não tinha uma linguagem rebuscada, não, difícil, complicada. Tudo de Jesus era muito simples. Ele aproveitava o contexto social para contar as parábolas. Jesus não dizia assim, espera aí que eu vou ali fazer uma parábola, contar. Não. Jesus aproveitava o momento. Surgiu o momento, ele dizia, é agora. As parábolas, elas não eram soltas, não. As parábolas estavam sempre envolvidas com a vida que as pessoas tinham, os costumes que elas tinham, a história que ela tinha. Por exemplo, a parábola das 10 virgens. Por que Jesus contou essa parábola? Porque 10 virgens. Por que aquele casamento? Porque era costume do povo. O rapaz se interessar pela moça ou fazia um acordo com a família. Ia lá negociar o dote. A moça ficava em casa se preparando. O rapaz ia para casa preparar o leito de núpcias. O rapaz não avisava quando voltava. Podia chegar a qualquer momento de noite, qualquer hora. Ia lá buscar a moça para a festa, levar para casa do pai. Havia um cortejo nupcial que as moças, as amiguinhas, poderiam ir junto. Tinha que ter lamparina, luz, para clarear se fosse à noite. Jesus contou essa parábola com o quê? Com base na vida social. E qual era o fundamento? Não vamos entrar em detalhe agora, que não é essa palestra. Mas, só para entender que não era solto nada com Jesus. Tudo tinha planejamento, tinha didática. Tinha metodologia. Então, ele exemplifica seus ensinamentos por meio de atitudes e parábolas simples e acessíveis. Às vezes a gente quer falar de Jesus inventando moda. Com umas coisas complicadas, que a gente não entende muito. Precisa de muitas reencarnações para entender. Para dizer que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Às vezes a gente faz um rebusco danado. Outra questão, o mestre como educador, eu gosto muito dessa forma dele atuar. O mestre como educador, após o trabalho do dia, porque Jesus convidou pessoas para o trabalho, não foi? Ele juntou discípulos, juntou apóstolos, que é diferente, ele juntou pessoas. Mas não foi assim, pessoal, juntou aquele grupo, vamos trabalhar, vamos falar do amor. Ele preparava as pessoas para o trabalho. Ele exercitava o amor para com essas pessoas. Ele enaltecia o que as pessoas tinham de melhor. Ele não escolheu pessoas perfeitas.
Todas as pessoas tinham dificuldades, como nós temos. Mas ele potencializava o que as pessoas tinham de melhor. Então, quando terminava o dia, Jesus se reunia, né, com os discípulos para colóquios íntimos. Para quê? Para que Jesus se reunia com essas pessoas? Para avaliar o trabalho. Para avaliar o dia, como é que se desenvolveu o trabalho. Para ouvir as queixas. Para ouvir aquilo que não foi bom, consertar. É assim o processo educativo. É assim que tem que ser na nossa casa espírita. Avaliações, conversa, como está a nossa metodologia, como está a nossa atuação. Amor-terapia o tempo todo. Isso aí era amor-terapia. Ele ouvia e orientava. Convite à reflexão. Jesus nunca dava respostas prontas. Ele nunca dava receitinha. A gente, quando alguém começa a falar de uma coisa, a gente fala, peraí, se fosse eu, a gente começa a falar. A gente começa a dar receitas. Na pedagogia de Jesus, na forma como ele dava, na didática usada, Jesus convidava-nos à reflexão. Tanto é que nesse trechinho ele induz o ouvinte a se questionar e a buscar resposta por si mesmo. A passagem que a gente pode ilustrar é essa aqui. A parábola do bom samaritano. Aquela em que representa nós, das nossas descidas, nas nossas quedas, os nossos assaltos. E quantas vezes nós, em relação ao outro, não somos amparados afetivamente, com muito conhecimento espírita, com muito conhecimento doutrinário, mas nós não nos amparamos. Então, nesse momento, Jesus pergunta às pessoas, quando ele conta a parábola, quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Ele pergunta para nós hoje, quem é o meu próximo? Então Jesus nos induz, nos convoca à reflexão. Estímulo à autoavaliação. Autoavaliação. Então ele diz, Jesus nos instrui a sermos nossos próprios inquiridores, ou seja, passagem que ilustra esse momento. O clássico, né? Quem não? Como que é, pessoal? A gente sabe isso de cor e salteado. Quem não tiver pecado. É engraçado que quando era também cultural essa questão. Jesus naquele momento estava sendo testado para ver qual era a atitude dele. Espírito perfeito, espírito de grande grau de percepção, né? Ele percebeu. E vocês viram como que é a história? Jesus não dá resposta, ele se ajoelha e faz o quê? Escreve. O que Jesus escreve ali? É o que está escrito na nossa consciência. O que está impresso em nós, devido às nossas caminhadas. Então ele dá esse tempo para reflexão. Quando ele vê que ele precisa dar uma resposta, porque estava sendo cobrada uma resposta, ele simplesmente faz as pessoas pensarem na própria vida e não na vida do outro. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Olha que pedagogia fantástica. Olha que beleza de ensinamento. E se hoje nós julgamos, é porque nós só revemos teoricamente e não internalizamos. Porque o dia que nós internalizarmos, nós não atiramos a pedra. Dinamização. A pedagogia de Jesus não é estática, não é parada. Não é sem vida. Porque a vida é movimento. A vida é luz. A vida é energia. E nessa dinamização ele conversa, pergunta, narra. Ele conta casos, debate, exemplifica e fala até sobre si mesmo. Ele questiona as pessoas sobre o que eles falam. Quem é o Filho do Homem? Que é essa frase
que ilustra essa questão. Quem os homens dizem ser o Filho de Deus? Ele quer saber, ele faz parte do contexto social. Ele que se coloca, olha, é uma consciência elevada, trazendo uma consciência para se aproximar dele. Então, como é que eu posso educar ausente do outro? Como eu posso educar com o olhar de acusação? Como eu posso educar o tempo todo com amargura? Como eu posso educar com pressa? Fica difícil, né, pessoal? A outra questão é o contato. Jesus vai ao encontro, pessoal. Vai ao encontro das pessoas, com todas as dificuldades, com todas as problemáticas. Ele ia ao encontro das pessoas. Ele dividia pão, abraçava as crianças. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não as impeçais. Falando da gente, criança espiritual. Criança espiritual. Falando de todos nós. Deixai vir as minhas criancinhas. Fantástico, Jesus não reclamava do horário nem da distância. E nem tampouco ficar dizendo, eu fiz. Ele dizia assim, quem realizou isso é o Pai que está nos céus. Eu não sou bom, eu sou mestre. Bom é o Pai que está nos céus. Olha só a consciência. Exatamente, não é? Eu sou o mestre, ele assumiu como mestre, como educador, psicopedagogo por natureza. A outra questão, esperança e consolação. Em todas as falas de Jesus, ele ia dizer, falar da justiça divina. Pedro, embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Ação e reação. É a nossa doutrina, gente. Se você deixai vir a mim os que estão cansados, eu vos aliviarei. Ou seja, esse cansaço que você sente é o vazio de não saber que existe em você a própria luz, o próprio Deus. Você está cansado das lutas? Venha até a mim, não Jesus fisicamente, venha até a minha energia, venha até as minhas palavras, os meus ensinamentos, que você vai modificar seu padrão vibracional, você vai modificar a sua natureza e vai ter recompensas, não um céu de beatitudes, mas uma consciência pacificada, uma consciência de tranquilidade, que esse é o nosso céu, uma consciência de luz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Dentre as passagens do Mestre, todas são muito impactantes. Todas são muito fortes. Eu, Penha, particularmente, gosto muito dessa passagem. Por isso que escolhi para colocar dentro da pedagogia do Cristo. Era Páscoa judeu, né? No judeu. E era costume na época, quando você visitava a casa de judeu, ao entrar, você tinha que fazer o quê? Isso, tirar os sapatos, lavar os pés. Mas quem lavava os pés do visitante para entrar na casa era o escravo. Jesus tinha escravo? Não. A postura de Jesus não é de escravidão, é liberdade. Não havia escravidão. Jesus não ficava fora do contexto social. As pessoas estavam comemorando, ele se reuniu com os apóstolos e cada um foi responsável por uma questão. O alimento, arrumar a mesa, igual na casa da gente. Tudo bonitinho. E lá pelas tantas, Jesus percebeu que eles estavam com os pés sujos. E a limpeza dos pés tinha a ver também com a questão da purificação. Tem toda outra questão por trás disso. Então, Jesus, percebendo, teve uma postura de escravo. Saiu à mesa, colocou
como seria assim, uma espécie de pano na cintura, que era a coisa que o escravo usava, pegou uma bacia e começou a lavar os pés. Pedro ficou apavorado. Mestre, como é que pode isso? O Senhor lavar os nossos pés? Você sabe que Pedro era danadinho, né? Pedro somos nós, né? Uma hora fogo, uma hora água, uma hora cai, uma hora levanta. Pedro era muito gente, muito humano, como nós. E Pedro não gostou daquilo. E Jesus prosseguiu com o trabalho. Prosseguiu com a lavagem dos pés dos discípulos. O que o mestre quis trazer para nós com esse ensinamento, com essa atitude? Ele se coloca como alguém que veio para servir e não para ser servido. E também ele coloca uma coisa que é fantástica, que nós temos que trazer para a nossa realidade espírita, nossa realidade cristã, nossa realidade em qualquer denominação religiosa. Promoção da mensagem e não elevação espiritual. Ou seja, Jesus estava no nível de elevação espiritual muito, muito, muito grande, que é o Espírito. Vede Jesus, o Espírito mais perfeito que aqui esteve. Portanto, ele desce até nós, simples, humanos, lava os nossos pés, para deixar claro a sua pedagogia, para trazer para nós hoje, de maneira tão bonita, a sua mensagem. Que se ele deixa colocar em foco a sua elevação espiritual, nós não teríamos a mensagem. Olha a sabedoria e a beleza do Mestre Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E nós? Para que reencarnamos? Para que estamos aqui? Para servir ou para ser servido? A essência da pedagogia do Cristo está sintetizada. Se nós perdermos tudo e ficarmos com o sermão da montanha, nós temos aí a pedagogia do Cristo. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventuradas bem-aventuranças. Sintetiza a pedagogia de Jesus. Humildade e amor e serviço. Não se transforma o coração do homem por decreto. É Kardec em Obras Póstumas. Se transforma o coração do homem por atitudes de amor. Receba na sua casa espírita um irmão desencarnado, renitente, agressivo. Comece a falar, discursar para ele. Toque o coração dele. Fala dos amores da vida dele. Fala das dores dele. Aí você amolece o coração. E Jesus não ficava decretando nenhuma lei. Jesus tocava e toca nossos corações. Toda vez que ele se reunia era para tocar o coração da gente. É para nos ensinar a amar. E quando ele se reunia conosco, e se reúne conosco, é para dar orientação. Então Jesus, quando trouxe a pedagogia, ele, quando se reunia com o grupo, ele dizia, não entreis para o caminho largo. Lembra? Aí nós temos um gráfico, procura entender. Largura relativa das portas. Portas entre aspas, né? Porque isso também é relativo. No mundo de espíritos regenerados, que é o que nós estamos construindo, não é isso? O nosso mundo é de quê, pessoal? Prova. Isso. Estamos trabalhando para a construção de um mundo de regeneração. Então vejamos como que fica. Essa portinha estreita, quando é um mundo de regeneração, são pessoas ainda que estão com dificuldade de desvencilhar dos vícios, das más tendências, da agressividade, da possessividade. Já haverá um grupo maior, e a porta é larga, de espíritos já
lutando, não querendo mais permanecer no mal, não permanecer a desequilibrar a vida. No mundo de provas e expiações, ainda a porta estreita é pequenina, daqueles irmãos que estão protegendo a vida, protegendo a natureza, protegendo a criança, protegendo o idoso, protegendo a vida de forma integral, desde o micro ao macrocosmo. Porque é um mundo de expiações e prova. Nós temos uma porta larga de pessoas que ainda vibram na faixa do eu. Eu primeiro, eu segundo, eu terceiro. Por isso ainda tantas dores, tantos desencontros, necessários para a construção de um mundo fraterno, para chegarmos a um mundo de regeneração. Porque é uma escola, é experienciando que nós aprendemos. Ele deu outra orientação que eu considero importante. Não entre em discussões estéreis. Samaritanos, ide buscar as ovelhas da casa de Israel. Jesus não discriminou os samaritanos, que em várias situações ele elevou a bondade do samaritano. Na parábola do samaritano, da mulher do poço que deu a água, em várias situações. Porém, os samaritanos estavam em conflitos políticos. Eles não eram aceitos na comunidade, eles estavam em contenda. Então, se os apóstolos fossem lá falar da boa nova, eles iriam ouvir? Eles iriam abrir o coração? Não era a hora. Depois, eles iriam voltar para fazer o trabalho com eles. O que Jesus sugeriu? Ide as ovelhas da casa de Israel. Por quê? O terreno já estava preparado. Isso serve para a gente, pessoal. Às vezes a gente fica batendo numa tecla, numa situação que não é favorável naquele momento. A gente muda o roteiro, muda a estratégia, faz o trabalho em outro lugar. Quando, naquela ambiência, for propício, a gente retorna. Isso é orientação de Jesus, da didática de Jesus. Só a existência de proximidade faculta ensejo de relacionamento frutuoso. Repetindo o que eu já falei, só o contato com o outro nos faz crescer, não o afastamento. De que valerá o evangelho sem a vivência? De que valerá saber as lições de Jesus sem a vivência? De que valerá conhecer a pedagogia de Jesus? Se continuamos alimentando em nós desejos de vingança, pensamentos desequilibrantes, de que valerá rever os ensinamentos de Jesus, se a gente não quer estudar e exemplificar, a gente só quer estudar. De que valerá conhecer a pedagogia de Jesus, se nós não nos conhecemos? Como fazer um trabalho se nós não nos conhecemos? Se nós não nos entendemos como seres multimilenares, como com espírito eterno, com muitas coisas no nosso arquivo, precisando ser trazido para trabalhar. Pode passar. De que nos valerá conhecer a imortalidade e viver intencionalmente o materialismo? De que valerá tantas palestras, tantos livros lidos, se o exercício da fraternidade fica restrito, muitas vezes, ao cordial bom dia, boa tarde, dentro do local onde nós professamos uma religião? De que valerá saber que existe a vida após a morte, se eu desencarno e retorno ao mesmo ponto em que eu me encontro? Aí um amigo meu falou, não é assim não. Eu falei, como não é? Há relatos de atendimento a pessoas que estão em circuito fechado, mente em circuito fechado de dor, de sofrimento.
Alguém pede, Maria Santíssima, meu filho está na situação, espírito, está em situação de dor, uma mãezinha pede. Traga esse menino para uma colônia para ser trazido, ou traga minha mãe ou minha irmã. Às vezes para ensinamento. Esse irmão, essa irmã é trazida para um local onde vai receber uma cama limpa, uma túnica, vai tirar a túnica velha, botar uma túnica limpa. Vai receber o passe, vai receber toda a ajuda. De repente o pensamento continua. Porque eu sou infeliz, porque ninguém me ama, porque os meus filhos me abandonaram, porque lá na terra eu deixei ninguém, porque o que eu fiz ninguém valorizou. Para onde retorna esse espírito? Para onde retorna? Para o local onde estava. Para onde a mente e para onde o coração está chamando, não é assim? Então, de que valerá nós, conhecedores da doutrina espírita, ou estudantes da doutrina espírita, sabermos da imortalidade se nos comportamos como espíritos mortais? Como nos comportamos como um corpo, um espírito que, não um espírito que tem um corpo, mas um corpo que tem um espírito. Então é preciso que nós saiamos dessa faixa de só revisar os ensinamentos de Jesus. Porque se nós analisarmos há quanto tempo nós estamos revisando o ensinamento de Jesus, não é para responder, mas pensar, quantas reencarnações nós já tivemos? Tá, a gente não sabe direitinho, mas é um grupo, uma quantidade suficiente. Se dentre essas reencarnações nós tivemos sempre contato com os ensinamentos do Mestre, que são simples, que fala de amor incondicional. Hoje nós estamos revisando a doutrina espírita, a doutrina de Jesus na visão espírita, esclarecedora, consoladora, abre nossa visão, nos faz fazer reflexões. Maravilha. Mas vamos ficar só na revisão do ensinamento de Jesus? Relembrar é muito bonito. Toca o nosso coração. Agora, toca mais o coração quando todos esses ensinamentos, toda essa didática vai para a prática, vai para a luta, vai para o cotidiano, vai para as atitudes, vai para a forma de vibrar. Ah, mas o que eu devo fazer? Vibre positivamente. Exale pensamentos de bondade. Construa pensamentos de otimismo. Aceite que ainda tem algumas questões que pegam. Ouça quando alguém disser, você ainda é agressivo. Ué, por que não? Não sou perfeito. Aceite quando você mesmo disser, eu ainda sou orgulhosa. Mas só aceitar que não é a questão. O que eu vou fazer com isso? Ah, mas eu sou espírita. O que isso quer dizer? O que adianta eu saber sobre imortalidade se eu não vejo em mim espírito imortal? Se eu não vejo em mim a essência divina? Se eu não coloco em prática, vós sois Deus, vós sois a luz do mundo? Se eu continuo em contendas por coisas estéreis? Se eu continuo entrando na casa dos samaritanos, mesmo Jesus dizendo que não era para entrar? Se eu continuo brigando por coisas que não traz a edificação da casa sobre a rocha? Se eu brigo comigo mesmo o tempo todo, em pensamentos fechados, trazendo a auto-obsessão, de que adianta saber a pedagogia de Jesus se eu não vibro na faixa do amor? Adianta revisar? Sim. Adianta, claro, porque enquanto nós não tivermos internalizado, a gente precisa revisar. E revisemos quantas vezes forem necessárias. Haverá o dia que nós sairemos da revisão e colocaremos em prática. Porque é assim a lei.
Assim a lei do progresso, a lei da evolução. É um rio que não para. Prossegue sempre. Constante. É um método metódico e sistematizado. Não é bagunçado, é planejado. Então, tudo está de acordo com o plano do Pai. Tudo está de acordo com a lei. Se aconteceu porque a lei permitiu. A lei divina permitiu. E se a lei divina permitiu, há uma causa. Se nós não entendemos, o problema é nosso de crescimento. Um dia entenderemos. Então, que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos ajude a rever a pedagogia do Cristo e colocar em prática. Agradeço a atenção dos senhores. Agradeço o convite da casa, por mais oportunidade de trabalho. E nosso grande abraço dos irmãos do Joana d'Arc a essa casa abençoada. Que ela continue sendo celeiro de luz. Que ela continue alimentando os corações de esperança, de harmonia e de fé. E que Jesus seja o parceiro de cada dia. Assim seja.